noite, igreja. Boa noite, amigo, irmão que nos acompanha por essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda, localizada na Avenida dos Italianos 975, em frente ao Colégio Itália. Eu queria fazer um convite para você estar aqui conosco com o favor do Senhor. Amém? Irmãos, boa noite. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É um motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, mais um domingo, iniciando mais uma semana, mais uma do Senhor. Eu queria pedir que o irmão Henrique viesse aqui estar orando. Amém? Para entregar esse culto na mão do Senhor. Estamos aqui alegres, nosso Deus, agradecendo porque o Senhor nos desse a oportunidade de estar na tua casa para te cultuar. Nosso Deus, muito obrigado pela manhã, tivemos a escola bíblica dominical e podemos aprender mais de ti. Que nessa noite também, nosso Deus, não seja diferente. Tudo aquilo que nós aprendemos, nosso Deus, nós possamos colocar em nossos corações e praticar, nosso Deus. É bom orarmos e andarmos na tua presença. Ensina-nos, ó nosso Deus, a viver segundo a tua vontade. Nosso Pai, nós temos visitante aqui que clama, pede a Ti, ó nosso Deus, tua ajuda a libertar de tudo aquilo que está impedindo de ter a comunhão contigo, nosso Deus. Venha ser participante, nosso Deus, toma ela com a mão e ajude a vencer essa adversidade. E assim também com os outros visitantes também que clamam, pedem a Ti. Eu não sei quais são os pedidos que eles têm, mas Tu sabes, Tu é capaz de responder e dar o refrigério e o alívio que eles precisam. Deus, enquanto nós procuramos estar diante de Ti, temos a certeza que o Senhor está conosco a todo momento. Que a tua palavra é viva e eficaz. As tuas promessas não falham. Dai-nos mais uma vez, nosso Deus, um culto abençoado. Todos os louvores que forem entoados sejam para glorificar o teu nome. Essa é a minha oração em nome do Pai. Amém. Amém. As tuas promessas não falham. Amém. Queria deixar um versículo para os irmãos antes de estarmos louvando, se encontra em Romanos 5, do versículo 1 até o versículo 5, que diz: temos sido, pois, justificados pela fé, e temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, em quem nós temos colocado a nossa esperança? E os cânticos que nós vamos declarar aqui hoje é falar: Senhor, eu sei que Tu és poderoso para cumprir aquilo que o Senhor nos prometeu. Amém? Queria te pedir a se colocar de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Sei que seus olhos sedentos permanecem. Ouvidos
Deus da aliança, Deus de glória.
Boa noite, irmãos. Vamos fazer a nossa leitura bíblica no 2 Marcos 7, 6. Diz assim: E ajuntaram-se eles, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não podem sem lavar as mãos, nunca fiz. E quando voltam no mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as câmaras. Depois perguntaram aos fariseus e os escribas: Por que não mandam os teus discípulos, conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A igreja pode se sentar.
Bom, então, agora eu vou falar um pouco de missões nacionais. Como os irmãos já sabem, no mês de setembro, nós batistas brasileiros trabalhamos um pouco mais, né, em prol de missões. E no mês de setembro, desde dia 1º de setembro, eu tenho colocado lá no grupo da igreja informações sobre missões. Né? Essa semana fizemos um pequeno relatório das atividades da Junta de Missões de setembro do ano passado até setembro desse ano, né, com as suas realizações e todas as ações, justamente porque a igreja não pode parar. Né? A igreja vive com fé e por isso que ainda continua de pé. E nesse ano, a Junta está trabalhando no Plano Nacional de Evangelização 3 pontos muito fortes. O primeiro é a aquisição da segunda carreta missionária. A primeira carreta foi construída no ano passado e essa carreta ficará atendendo todos os 9 estados do Nordeste e a próxima estará trabalhando nos 7 estados do Norte, da região norte do país. Essas 2 regiões são as 2 regiões que carecem de atendimento médico, atendimento jurídico. Então, através dessa carreta, nós, batistas brasileiros, fazemos o acompanhamento dessas pessoas e também falamos de Jesus, pregamos, né, a essas pessoas. Outra ação também da Junta é a plantação de igrejas. Dentro desse projeto de plantação de igrejas, tem aquelas congregações que vão se formar em igrejas e aquele projeto que a Isabela, lá atrás, né, participou agora no mês de julho, né, em Santa Catarina. Esse projeto, que é da Junta de Missões Nacionais, em parceria com o Seminário Teológico Batista do Brasil. Inclusive, esse final de semana também está tendo outra programação dos missionários com o seminário, que é o Coro na Bagagem, que está lá no interior de São Paulo, levando Jesus Cristo através da música, fazendo um trabalho com crianças, como acontece em algumas outras regiões. E também o outro trabalho é o trabalho de levantar novos missionários, uma nova geração de missionários. Nós temos aqui a irmã Vera, que é a nossa conexão com a missionária Solange, né, o missionário pastor Vanderlei, né? Então, elas, mais do que todos nós, sabemos como é que eles têm passado no campo, né? Por falta de recursos humanos, de recursos financeiros. Mas graças a Deus a nossa igreja é uma igreja que tem trabalhado para missões e que temos visto o resultado muito bom para isso. E aí, esse envelope que está ali na janela é o envelope de missões. Cada um que quiser participar, contribuir, lembre-se que a contribuição maior e melhor é a sua disposição para a obra e principalmente a sua oração. Como a canção que nós cantamos agora há pouco, né? Vivemos não por vista, mas por fé. E nessa hora eu convido os irmãos a falar do nosso tema, que é a solução de Jesus Cristo. Vamos todos nos dizer? A solução é Jesus Cristo. Admira se encontra em João 3,16, que é o nosso versículo super fácil de ser falado. Vamos todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu convido a irmã Vera, ela vai estar orando nesse momento, e logo em seguida vamos estar cantando o número 439 do Canção.
uma igreja missionária, uma igreja, Deus, que ora sempre, Senhor, pelos missionários. Não só os missionários que estão aqui no Rio de Janeiro, mas os missionários espalhados neste mundo, Senhor. Que passam mesmo tanta perseguição, tanta coisa que a gente nem imagina, Senhor. Mas eles estão ali no campo, Senhor, fazendo a tua vontade. Então, Pai, dá saúde, dá força, dá reforço, Senhor. A cada missionário nesta hora, sustenta, Senhor, aquilo que eles estão precisando. Só o Senhor sabe o que eles precisam necessitar. Mas nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor nunca vai desamparar aqueles missionários que estão no campo. Abençoa as capelanias, Senhor Deus. Abençoa o Rio de Janeiro. Abençoa a tua igreja aqui neste local. Nós possamos, Senhor, contribuir, Senhor. Você não pode contribuir muito, mas aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós vamos contribuir tanto para que a gente possa fazer para a tua obra, Senhor. E é sério, Senhor, que nós vamos ficar certinho. Nesta hora, que agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ele que vive e reina todo sempre. Amém. Amém. Queridos, vamos colocar em pé, graça e paz. Nós vamos cantar o hino de número 439, Oração pela Pátria. Lembrando que foi dito, nós estamos em campanha de missões nacionais. Então, cabe nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estar orando e intercedendo pelos missionários, para que eles possam ser bem-sucedidos em cada estado do nosso Brasil. Alguns meses atrás, tivemos a oportunidade de falar de Missões Rio, que envolve capelania hospitalar, portuária, prisional. E agora, em mês de setembro, nós estamos em Missões Nacionais. Os missionários da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, eles estão nos estados do nosso Brasil, levando a palavra do Senhor. Então, louvemos a Deus com o hino de número 439, e nós vamos começar pelo coro desse hino, e depois iremos na primeira estrofe, coro, segunda estrofe, coro e finalização desse hino. Louvamos ao Senhor. Salve Deus, salve Deus, a minha pátria, venha a pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Minha pátria para Cristo. Tão querida, visitei meu coração, lá no braço gostoso, elogio meu amor, e eu fiz essa graça, de descer seu favor. Salve Deus,
graça e paz mais uma vez. É bom podermos estar reunidos. Você que está nos acompanhando por essa live, nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida 2 Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Se você não tem uma casa espiritual, eu quero convidar você a nos fazer uma visita. Os nossos cultos acontecem na quarta-feira, 19h30, e domingo, pela manhã, 8 horas, e à noite, às 19 horas. Você será extremamente bem-vinda ou bem-vindo nesse lugar. Você que está conosco aqui um tempo, mais uma vez, graça e paz, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar, em nome da Igreja Batista, quem está nos visitando. Sejam bem-vindos e que poderosamente a palavra do Senhor essa noite possa falar com clareza ao coração de vocês. Eu quero dizer uma coisa muito simples. Você não está em nenhum outro lugar a não ser a casa de Deus. Então, como filho de Deus, sinta-se completamente bem-vindo, sinta-se completamente bem-vindo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero orar mais uma vez, pedindo ao grande Deus que Ele esteja derramando, no nome do seu Filho Jesus, as mais ricas bênçãos dele na minha, mas também na vida de vocês. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade que temos. Estamos reunidos como igreja. Queremos nessa hora agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pois poderemos estar em muitos lugares, mas aprove o Senhor. Estamos trazendo neste domingo, iniciando uma semana diante da Tua presença, para glorificar, bendizer e exaltar o Teu poderoso nome. Queremos colocar nesta hora a vida da nossa querida irmã Cecília, que encontra-se hospitalizada ali no Hospital Central do Corpo de Bombeiro. Visita a tua filha nesta hora, para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do nome de Jesus. Diácono Isabel de Sá, irmã Maria Lobelino, irmã Maria da Graça, que operou a vista, catarata, a irmã Maria da Graça, que já está idosa, com dificuldade de estar conosco. Abençoa tuas filhas, Pai amado, e abençoe também cada um de nós que estamos neste lugar com a única exclusiva finalidade de louvar e bendizer o teu santo nome. Continue conosco, dá ordem ao teu anjo para guardar e proteger, pois oramos crendo, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero convidar os amados a estarem abrindo suas Bíblias. Obrigado, Diácono Raquel. No texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e eu quero compartilhar com vocês do versículo 10 até o versículo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, na distância de 1 quilômetro e 250 metros, caminho de um sábado. E entrando, subiram num terraço, numa varanda, no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão de Zelote e Judas, não Iscariote, mas irmão de Tiago. Todos esses perseveraram, unânimes em oração e súplica com as mulheres
e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eu queria nessa noite trabalhar com vocês um tema, porque esse texto que acabei de ler, ele me permite fazer isso. É um texto que apresenta várias nuances, é um texto que apresenta muita coisa poderosa, gratificante, edificante para cada um de nós. O texto mostra um Jesus ressurreto, que ele agora está no Monte das Oliveiras, cercado por discípulos, que não é os 12, ou melhor, os 11 discípulos, que andava com ele, até porque Judas Iscariote se suicidou, e ele não está no cenáculo, ele não está naquela grande varanda, mas pessoas que criam em Jesus. O texto afirma que eles tiveram a oportunidade de segui-lo, de andar com ele, e quando Jesus chega num lugar que a Bíblia deixa transparecer para nós, que o Monte das Oliveiras era um lugar de particularidade de Jesus. Quando nós falamos isso, o que nós estamos dizendo? Monte das Oliveiras era um lugar onde Jesus sempre estava em oração. E ele agora, no Monte da Oliveira, ele vai ser levado aos céus. O texto relata que, personificado em figuras humanas, 2 homens com vestes brancas olharam para aqueles discípulos e falaram o seguinte: por que vocês estão olhando assim tão desesperançosos? Da mesma forma, como ele está indo, ele vai voltar. Quando eu olho e quando eu leio a palavra desses anjos, desses discípulos, isso me leva a trabalhar com vocês o seguinte tema: nunca desesperançosos. Nunca. Mas para que você entenda essa perspectiva de não estar desesperançoso, eu preciso rapidamente, em alguns breves minutos, passear com vocês por algumas perspectivas bíblicas que vai fazer vocês entenderem por que muitas vezes a pessoa se encontra desesperançosa, sem esperança. A primeira coisa bem notória é que quando você é estudioso da palavra de Deus, você vai aprender uma coisa muito real. Quando Jesus chega no cenário, quando ele começa o seu ministério, Israel está sob o domínio de Roma Império. Vocês já viram, né? César, o grande imperador. E cada província tinha o seu governador. Pilatos, Herodes, e assim sucessivamente. E o que vai acontecer? Na perspectiva bíblica, Israel sempre esperou um libertador. Mas a visão parecia ser uma visão um pouco conturbada, porque eles esperavam um libertador político. Com que base nós podemos dizer isso? Com a própria palavra. A palavra diz que em certa ocasião Jesus vira-se para os discípulos e fala assim: vai em tal lugar, pega um jumentinho, porque Deus já deu ordem, diz assim para o dono do jumentinho. E quando eles vão, cumprindo aquilo que Jesus estabeleceu, eles pegam o jumentinho, e a Bíblia diz que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E todo mundo aclama: hosana nas alturas. Baraque, o bendito, é o que vem em nome de Adonai, é o que vem em nome de Yahvé, é o que vem em nome do Senhor. Mas vocês percebem uma coisa no texto? Quando a multidão aclama Jesus na sua entrada triunfal por Jerusalém, cumprindo a profecia, a própria Bíblia diz que Jesus se retira. Ele não aceita isso. Porque a visão de Jesus era ser um libertador messiânico para o quê? Tirar Roma, ou melhor, tirar Israel do domínio de Roma, fazer com que Israel crescesse por
política e geograficamente como cresceu no tempo de Davi, como cresceu no tempo de Salomão. Não. Ele não queria ser aclamado como um libertador político. Por isso que ele não aceita. E ele vai embora. E aí você começa a entender o que leva muitas vezes o ser humano a uma perspectiva ou um viés de desesperança. Porque Jesus não aceita ser aclamado como rei. Você vai ver uma coisa muito interessante no ministério de Jesus. Em nenhum momento Jesus confrontou o Império Romano. Em nenhum momento Jesus teve embate com a política romana. Ele veio como libertador de Israel. Ele veio pregar as boas novas. Eu acredito que isso é o papel da igreja. Porém, nós estamos falando sobre isso. E aí Jesus está caminhando, Jesus está continuando. Aí você imagina só. Você alicia, chama para si 12 homens simples. Homens que, diante da cultura israelita ou judaica, eram homens que não eram detentores de conhecimento. As biografias contam que o mais inteligente era Judas. E quando Jesus chama o publicano, o cobrador de impostos, o discípulo do profeta João Batista, ele vai caminhar com esses homens durante 3 anos, aproximadamente, mais alguns meses, quando surge um dos maiores momentos de desesperança na vida dos discípulos de Jesus. Jesus era um homem que ele caminhava, e ele caminhava fazendo mal. Não. Jesus era um homem que caminhava fazendo o quê? O bem. Ele curava o lunático, ele tocava no leproso. A lei dizia que não podia se tocar no impuro, no imundo. Ele se assentava, como nós lemos, e ele comia com os publicanos, ele comia com aquilo que era considerado no sistema religioso de Israel, escória, ao ponto que viraram para ele e falaram assim: poxa, os seus discípulos não guardam a tradição dos anciãos, não? Não se pode comer sem lavar as mãos. Você não sabe? Tivemos contato com a poeira foi pisada pelos imundos, pelos gentios, porque os judeus se consideravam um povo puro, escolhido. E Jesus vira e diz assim: eu não estou dizendo que não vou guardar a tradição, mas o que contamina o homem não é comer sem lavar as mãos. O que contamina o homem é o que está no seu coração. E Jesus agora por 3 anos, alguns meses, ele está trazendo uma esperança. Aqueles 12 homens estão olhando para Jesus e falando assim: ele faz coisas boas, ele é bom, ele é pacífico, ele é amoroso, ele é longânimo, ele é paciente, ele é misericordioso, ele não faz acepção de pessoas. E a prova maior do contexto da desesperança dele se dá em Pedro. Porque quando Pedro ele nega Jesus, não foi porque Pedro era um homem possesso por espírito maligno. Porque no pensamento de Pedro se resume uma coisa muito simples: se pegaram um homem bom, deram com uma cana na cabeça dele, botaram uma coroa de espinho, bateram nele, o que vão fazer? Comigo. Esse é o primeiro momento desesperançoso de um discípulo. Ele olhar, ver aqueles 3 anos e meio de um homem que executou coisas boas e daqui a pouco ser entregue para ser julgado junto de malfeitores. Se eles estão fazendo isso com Cristo, o que vão fazer? Comigo. Só que não acaba aí, irmãos. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, presta bem atenção nessa palavra introdutória, eu fiz questão de destacar. Em Atos 1, versículo 3, encontramos a seguinte narrativa: as quais também, depois de ter padecido,
se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quantos dias? E falando as coisas concernentes ao reino. Parece que quando Jesus agora é crucificado, e ele vai descer ao lugar dos mortos, pregar os espíritos em prisões, e vai ressuscitar, o resgate da esperança volta novamente ao discípulo. A Bíblia diz que Pedro voltou ao seu ofício. Pedro era pescador, Mateus era publicano. O que você percebe? Nesses 3 dias, após Jesus é entregue aos pecadores, crucificado e ao terceiro dia ressuscita, os discípulos dispersaram. Eles estão completamente desesperançosos. Aí a Bíblia diz que vão ao sepulcro e vai Maria Madalena, que diz a palavra que saiu dela 7 espíritos malignos. E ela vai e tem um anjo e diz: quem que você procura dentre os mortos? Eu procuro Jesus, ele não está aqui. Você não lembra do que ele falou? E ela rapidamente vai aos discípulos. E é interessante como Deus trabalha. Uma cultura completamente machista, uma cultura completamente discriminatória, porque o judeu se alegrava de não ter nascido samaritano, publicano e nem mulher. Mulher para ele só servia para gerar filho. O testemunho de uma mulher jamais seria aceito por quem? Por judeus. Então por que Deus aparece numa forma teofânica, do anjo do Senhor, e fala para Maria Madalena? Porque tem uma coisa interessante. Como o testemunho de uma mulher não tinha credibilidade, ela jamais diria o quê? Mentira. Ela sempre iria dizer verdade. Pedro rapidamente foge. Quando ele chega no sepulcro, ele vê a pedra removida. A Bíblia diz que ele encontra um lenço dobrado. Deus é lindo, irmãos. Porque para que nós venhamos entender a ação dele, ele sempre vai respeitar o nosso contexto. Na cultura judaica, quando você era convidado para almoçar na casa de alguém, fazer uma refeição, se o dono da casa quisesse que você voltasse, ele dobraria o lenço, dizendo para que você o quê? Voltasse. Quando Pedro entra e ele vê o lenço dobrado, ele entende, ele vai ter voltar. E aí Jesus aparece. A chama da esperança acende, irmãos. Os discípulos estão dizendo assim: ó, nós não podemos estar frustrados. Há esperança. Ele bem disse que morreria, e ao terceiro dia ele iria o quê? Ressuscitar. Mas, queridos, em Atos capítulo 1, você vai ver um terceiro momento. E qual é o momento? Após Jesus estar ressurreto e sendo participativo com ele durante 40 dias, ele agora vai para o Monte das Oliveiras. E o que ele faz novamente? Ele deixa seus discípulos. Ele vai aos céus. Por isso que eu tenho certeza absoluta que você entende o tipo de olhar que aqueles homens estão olhando, vendo Jesus indo embora. Alguns discípulos já haviam provado no momento da crucificação. Alguns discípulos já tinham acendido a chama no momento quando Jesus 40 dias estava com ele. E agora os discípulos estão desesperançosos, porque o Jesus que veio, ressuscitou, mostrou para Tomé o lado furado, a mão. O Jesus que, quando Pedro está provavelmente no ofício de pescador, e ele vê por estar cingido de uma grande bermuda que aparecia suas pernas, ele pula dentro da água. E Jesus sai, ou melhor, Jesus sai da água, vem todo mundo para a margem, e ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro chora: Senhor, tu sabe que eu te amo, mas Pedro, não quero que você me ame como Eros. Pedro, você me ama, tu sabe que eu te amo, eu não quero que você me ame com amor filéu, amor de filantropia. Pedro, tu me ama, Senhor, tu sabe que eu te amo com amor agapau.
total, amor de entrega, então apacenta os meus cordeiros. E agora Jesus é levado ao céu. Parece, irmãos, que o contexto de desesperança é um contexto que provavelmente muitas vezes é vivido por nós. Mas existe uma coisa muito notória, é que se você está desesperançoso, faz-se necessário você entender que Deus, na pessoa do seu Filho, acende sobre a sua vida a esperança. Eu quero trabalhar com vocês rapidamente 3 aspectos que eu acredito que muitas vezes nos leva a viver a desesperança. Primeiro ponto, nunca ficamos desesperançosos. Alguém pode ler? A igreja toda pode ler? Nunca foram os problemas que possam vir sobre nós. Os problemas que podem vir sobre nós. Nunca ficamos desesperançosos quanto os problemas que podem vir sobre, nossa vida. Estava na outra parte ali. Olha o que a palavra de Deus ensina em 1 Samuel, capítulo 1, 9, 10, 12 e 19. O texto mostra uma mulher desesperançosa. O nome dessa mulher é Ana. A Bíblia diz que Ana era mulher de um homem chamado Elcana. Ana não podia dar filho. E é interessante porque o código de Hammurabi dava direito a qualquer judeu que, se uma mulher não pudesse dar filho, descendência, ele tinha o direito de escolher outra mulher. Agora preste atenção como a ciência é maravilhosa. Muitas vezes a esterilidade não está com a mulher, está com quem? Mas não, a mulher é a terra. Se você jogar semente numa terra, a semente não germina, o problema é a semente ou a terra? É a terra. A terra é improdutiva. Ana não podia dar um filho. Não era o caso de Elcana, porque segundo o código, ele podia ter uma outra mulher. E ele tem Penina, e Penina gera filhos. A Bíblia diz que Ana está desesperançosa. E por que ela está desesperançosa? Por causa do problema que está vindo sobre a sua o quê? A sua vida. Pode ser que nessa noite, meu irmão, pode ser que nessa noite, ouvinte, pode ser que nessa noite, meu amigo que nos visita, você esteja completamente desesperançosa por causa do problema que está sobre a tua vida. Mas Ana fez o seguinte: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Siló era a capital de adoração. Você teve Siló, Ramá e por último Jerusalém. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, será consagrado do Senhor. E levantando-se de madrugada, e adorando perante o Senhor, e voltando e chegando à sua casa em Ramá, Elcana conheceu a Ana, e o Senhor se lembrou dela. Irmãos, a desesperança de Ana é uma desesperança que levou ela a estar amargurada de alma. Por quê? Ana, ela tinha uma rival, podemos chamar assim, chamada Penina. Todos os anos, quando Elcana ou quando os judeus iam para Ramá fazer expiação, adorar o Senhor, o que acontecia? Penina zombava de Ana.
Em outras palavras, para que você entenda, dizer assim: eu tenho filhos, você não tem. O texto diz uma coisa: Eucana foi um homem extremamente amoroso com Ana. Ele não devolveu Ana, não repudiou Ana. A Bíblia diz que Eucana amava Ana ao ponto de, quando ele trazia porções, ele dava porções dobradas para Ana. Como assim? Você não tem filho, você não vai receber por isso só uma porção. Eu te dou uma porção dobrada para que você entenda que eu amo você, eu não desprezo você. E Penina está afrontando. Então Ana agora, desesperançosa, o que resta para ela? Orar ao Senhor. E a oração de Ana é uma oração que envolve ousadia. A oração de Ana é uma oração que, quando nós estamos desesperançosos com as adversidades que vêm sobre a nossa vida, nós precisamos executar, nós precisamos fazer. Como na cultura judaizante, uma mulher não era valorizada. Na cultura judaizante, a mulher ela só servia para dar filho. E sabe que tipo de filho, Júnior? Homem. Uma mulher que desse um filho homem ao marido, o marido ia dizer que Adonai, o Senhor, me coroou, pois me deu um filho homem. E Ana, quando está com desesperança, a palavra diz que ela não se frustra. Ela pode ter amargura na sua alma. Ela pode estar desejosa, mas Ana executa o mecanismo da fé. Senhor, se tu lembrares da tua filha e deres a tua filha um filho, homem, eu preciso ser coroada por ti. Eu vou consagrá-lo a ti. Queridos, muitas vezes quando nós estamos desesperançosos, nós precisamos recorrer a um Deus que nos leva a um segmento de fé, de confiança, que o impossível, o improvável, o difícil, Ele pode fazer. Em décadas passadas, nós poderíamos dizer o seguinte: enquanto o sino não toca, enquanto não sou nocauteado, enquanto eu estou lutando, enquanto eu estou no ringue, pode ser que ainda há esperança que eu vença o quê? A luta. E não é diferente. Será que de repente o problema pessoal que você está vivendo não tendo feito com que uma fé que Deus quer que germine sobre você esteja sucumbindo? A palavra de Deus ensina uma coisa extraordinária. Aquilo que parece ser impossível aos homens é possível a Deus. Senhor, tu lembraste de mim. E aquilo que parece ser impossível para os homens, mas é possível para ti. Tu me deves um filho homem, a ti consagrarei. Queridos, nunca fiquemos desesperançosos contra os problemas que possam vir sobre a nossa vida. Por quê? Porque ainda há esperança. Você está no ringue, você está no octógono, você não tomou um armlock, você não tomou um mata-leão, você não foi nocauteado, você não foi nocauteada. Não se jogou a toalha. Confie em Deus. Deus é poderoso para mudar o quadro que você está vivendo. Você olha a Ana e a perspectiva do quadro de Ana é um quadro completamente difícil. Uma mulher estéril, uma mulher que não pode gerar um filho. Mas o salmista fala uma coisa linda: Deus é tão poderoso que faz com que a estéril se torne mãe de filhos, e o que vive só não passe a viver mais só. Basta você confiar, basta você crer. Que nessa noite, que nesse dia, no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus comece a gerar no teu coração esperança contra os problemas que possam estar sobre a tua vida. Eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus,
Se houve esperança para Ana, também pode haver esperança para você. Ô filho, fala com Deus. É aquela série de frases: nunca diga para Deus o seu problema, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Deus não desampara, Deus sabe, Deus ama. O grande problema é, como diz o livro Quarta Dimensão, o jovem queria uma bicicleta, e ele ouviu um sermão de que aquilo que nós pedimos a Deus em oração, Deus concede. Aquele jovenzinho chegou em casa, ele entrou dentro do seu quarto e começou a orar: Senhor, eu quero uma bicicleta. Senhor, eu quero uma bicicleta. Foi a semana toda assim. E no próximo domingo ele estava na igreja, ele procurou o pastor e diz assim para o pastor: pastor, o senhor disse que tudo que nós oramos a Deus, Ele nos concede. Eu tenho orado a Deus por uma bicicleta, e já tem mais de uma semana, eu tenho uma semana, e eu não recebi a bicicleta. O pastor olhou a simplicidade daquele garoto, mas deu a ele um grande ensinamento. Eu quero compartilhar para você, para que você nutra a esperança. Ele perguntou o seguinte para aquele menino: quais os modelos de bicicleta que tem? E aquele menino olhou para o pastor e falou: vários. Quais as cores de bicicleta que tem? Aquele menino olhou para o pastor e falou: vários. Você está orando, mas não está sabendo como pedir a Deus. De repente você está vivendo uma adversidade, você está orando, mas tem momentos, irmãos, que nós precisamos chamar a adversidade pelo nome. Se você não chamar a tua adversidade pelo nome, como que ela pode ser o quê? Resolvida. Senhor, minha adversidade no câncer, Deus, em nome de Jesus, teu Deus te cura. Toma esse tumor que está no meu útero, toma esse tumor que está na minha cabeça, usa os médicos, usa os remédios, mas faz a tua obra. Isso faz com que você acenda novamente o quê? A esperança. E não esteja desesperançoso. Segundo ponto, nunca ficamos desesperançosos. Quando o quê? Quando os problemas que possam vir sobre a nossa, nunca fiquemos desesperançosos. Quando o problema que possam vir sobre a nossa família. Presta atenção nesse texto. Marcos capítulo 5, verso 22, verso 23, do 35 a 41. E este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que saia viva. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse aos principais da sinagoga: não temais, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam, não é isso? E pranteavam, versículo 39, a Bíblia está cortada. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. E riam-se dele. Porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Tabita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente a ninguém soubesse, e disse-lhe:
e disse-lhe: descem e comer. Que texto fantástico! Nunca ficamos desesperançosos quanto aos problemas que possam vir sobre a nossa família. O texto de Marcos 5 diz que esse principal de uma sinagoga, as sinagogas vão surgir quando o povo de Israel está cativo na Babilônia. Era um lugar onde se reuniam para prestar um culto. E agora eles voltaram do exílio, estão novamente na sua terra, o templo foi edificado, não é da mesma grandeza do templo feito por Salomão, mas o costume de ir à sinagoga continuou. Porque lá na Babilônia, eles não tinham um templo, mas lá eles se reuniam. E um principal, um mestre da sinagoga, chega a Jesus e pede a Jesus para que Jesus exerça misericórdia. Senhor, vai na minha casa, minha filha só moribunda, minha filha está doente. É engraçado, porque se você ler no Marcos 5, a multidão está comprimindo Jesus. E no mesmo capítulo diz que uma mulher, há 12 anos, ela sofria sob uma hemorragia menstrual, um fluxo de sangue. Essa mulher passou do costume normal, porque uma mulher no seu costume normal, na lei judaica dizia o seguinte: se ela passar de 10 dias, ela é considerada uma mulher imunda. Ela está 12 anos. 12 anos. E ela ouve falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, o texto diz que ela havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos, mas ninguém conseguiu resolver esse fluxo, essa pequena hemorragia que essa mulher tinha menstrual. Mas ela disse: eu apenas tocar nele, eu ficarei curado. Ela vence a multidão, toca em Jesus. O texto diz que no mesmo momento ela sentiu saindo do seu corpo todo o flagelo, todo o mal. Gente, principal da sinagoga, a multidão e uma mulher que toca em Jesus. Sabe a coisa interessante disso? Por que em todo momento eu vou ficar esperançoso quanto à minha família? Porque você vai ver que Jesus atende a multidão, atende o principal da sinagoga, e daqui a pouco ele disse assim: alguém me tocou. O texto diz que Pedro vira-se e diz assim: Senhor, a multidão te contemple e te diz: alguém te tocou? Sim. Por quê? Porque de mim saiu humanis, poder. Uma palavra que derivou dinamite do humanis. Dele não saiu o poder que soucia direito para mandar. Dele saiu o poder miraculoso do humanis. E derivou a palavra dinamite. E ele começa a perguntar: quem me tocou? Sabe por que eu não vou ficar desesperançoso quanto à minha família? Porque esse texto mostra claramente que Jesus não havia esquecido do pedido do principal da sinagoga. Jesus não havia esquecido da multidão. E Jesus estava percebido do problema daquela mulher. Porque quando aquela mulher toca em Jesus, ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder miraculoso. Eu curei alguém. Eu fiz algo por alguém. Não vai ser diferente na minha vida, não vai ser diferente na tua vida. Nós vamos andar esperançosos, porque somos notados por Jesus. Ele sabe o que a tua família está passando. Mas passou. Aquele garoto, aquela menina, aquele marido, aquela esposa, aquela filha. Deus está vendo. Por que tu estás desesperançoso? Jesus está: alguém me tocou, alguém me tocou. E a mulher consta do que dela fora realizada, mas sabendo que a lei dizia: quem for imundo tocar um puro é considerado imundo. O puro vai ter que passar por um rito de purificação, e o imundo que tocou vai ser penalizado. Ela com medo. Ela diz assim: foi eu. Lindo, né?
anos, ela era conhecida como imunda. Em menos de minutos, ela é conhecida como filha. Filha, tua fé te salvou. Jesus nova para a gente. Jesus é o Senhor da esperança. Conta para Ele, como diz, conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime, toma a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. A tua família não está desapercebida dos olhos do Senhor. Ele está vendo, mas Ele está esperando que você peça a Ele para fazer algo. A palavra diz que agora Jesus volta, e veio alguns da sinagoga, e Ele já vem dizendo assim: Jairo, vai embora, porque tua mulher acabou de dizer que a tua filha morreu. Por que tu está oportunando o mestre? Por que tu está atrapalhando? Ela está morta, querido, só porque é esperança. Sabe por que nós não vamos ficar desesperançosos? Porque a Bíblia afirma, a Bíblia ensina que Jesus é o Senhor da vida. A Bíblia diz que Jesus, vendo isso, Ele fala o seguinte: incrédulos, não me seguem não, só vem os que querem, só vê os que acreditam, que não possam ficar desesperançosos, porque eu estou vendo o problema da família. Quando ele chega, pode imaginar uma mãe perdendo um filho, o homem é mais durão, mas a mãe não, ela disse: carregou 9 meses, está lá aquela mãe olhando aquela menininha de 12 anos, Jesus vai todo mundo sair, e Jesus vira e diz assim: Tabita cumi, em aramaico, Tabita cumi, menina, levanta-te, estende a mão e entrega a Jairo a mão. Dá para ela comer, o problema dela não é morte não, ela está com fome. Por que nós vamos andar desesperançosos? Jesus sabe do problema da nossa família. Coloque diante dele. Confie no que ele pode fazer. Ele é extremamente poderoso. Terceiro e último ponto. Nunca ficamos desesperançosos. É para mim fundamental. Vamos lá? Nunca. Quando? Querido, ele vai voltar. Ele vai voltar. Você percebe que quando aqueles discípulos estão olhando, olha o que o texto vai dizer, Atos 1, 10 a 14. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 3 anjos vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, o qual está à distância de um sábado, 1,250 metros. A Bíblia diz que quando esses discípulos que viram Jesus ir ao céu voltaram para Jerusalém, eles entraram, subiram um grande varandão, no cenáculo, onde estava quem? Os discípulos, os que andaram com Jesus. Eles não estão vivendo o terceiro momento de desesperança. Porque no primeiro momento que eles ficaram desesperançosos e dispersaram, e Jesus apareceu a ele, e agora com 40 dias ainda, ele deixou claro: ó, vocês não podem mais ficar desesperançosos, porque eu vou ser levado ao céu, mas eu também vou voltar. O grande problema, irmãos, de nós andarmos desesperançosos, está justamente nesse terceiro e último ponto. É que nós esquecemos que da mesma forma como Jesus foi, um dia ele vai voltar. Se eu não conseguir nutrir o meu coração uma esperança, como o apóstolo Paulo diz a respeito da volta de Jesus, e nutrir essa esperança a respeito da volta de Jesus, envolve uma coisa muito simples, que faz com que eu consiga viver os 2 primeiros pontos: fé. Eu creio que da mesma forma que Jesus veio e há testemunhas oculares
que viram ele durante 40 dias, da mesma forma que ele vai ver. Por isso que nós somos chamados a viver uma vida de esperança. A vida do cristão, munida de esperança, é uma vida de fé singular, fé verdadeira, fé que leva, cada um de nós sabemos, que essa leve e momentânea tribulação que vem sobre a nossa vida, Deus vai trazer peso de glória. Que as adversidades que muitas vezes vêm no seio da nossa família, Deus está vendo. E que o terceiro e último ponto que mostra que a vinda dele é iminente é a esperança de que naquele lugar não haverá choro, naquele lugar não haverá lembrança de coisas passadas, naquele lugar não haverá dor, naquele lugar é um lugar de gozo, de alegria e de satisfação. Por isso que nós somos esperançosos. Meu querido, não deixe as adversidades, as más interpretações, o que você muitas vezes vê pelos olhos, tirar de você aquilo que de grande, de importante, de poderoso Deus pode fazer. Qual é o teu problema? O que aflige a tua alma nessa noite? Será que você tem medo de botar a cabeça no travesseiro? Será que de repente você tem se vitimado de tal forma que você acha, você pensa, por causa de uma mente às vezes que é um pouco infrutífera, que você é o único, que você é a única que tem problema? Não. Todos nós vivemos os nossos problemas. Todos nós muitas vezes temos que atravessar uma val de Jaboque. Todos nós muitas vezes teremos que ir para o vale de Querite. Todos nós muitas vezes teremos que ir para o deserto. Mas o que Deus espera é que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito esteja munido de esperança. Aquilo que parece ser completamente impossível aos homens, eu quero te dizer uma coisa: é completamente possível ao Senhor, que espera somente uma coisa: coração com fé, coração de esperança. Que nessa noite você saia daqui colocando a tua vida, colocando aquilo que aflige, é a tua família, é uma questão dos filhos. Pastor, meu filho está na droga. Pastor, meu filho está vivendo isso. Pastor, meu marido. Pastor, minha esposa. Pastor, minha filha. Tem esperança que Deus é poderoso para mudar o quadro que você está vivendo. No futebol, uma prática esportiva, que ela é cronometrada, ela só acaba quando existe o tempo, e o tempo que foi cronometrado está sendo executado ou foi executado. Então, saiba de uma coisa: você está em vida. Então, se você está em vida, o teu cronômetro está andando, você ainda não perdeu. Então, isso significa que a partida ainda não é o quê? Acabou. Não acabou. Deus está esperando que nessa noite o Espírito Santo de Deus acenda no teu coração esse contexto chamado esperança, que leva a cada um de nós a uma dimensão real de uma verdadeira fé no Senhor. Vamos colocar em pé? Eu queria terminar esse culto orando por você, colocando a tua vida diante de Deus. Eu lembro que aproximadamente há uns 30 anos atrás, ou até mais um pouquinho, 30 e pouquinho, tinha uns 19 anos, 19 não, tinha 21 a 30 anos atrás.
Eu era o primeiro ano no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, era membro da primeira igreja batista de colégio. Fizeram uma cantata de Natal, era uma igreja de muita música, né? Alguém, acho que lembra do grupo A, da Osmário, da saudosa Osmário, da irmã Vilma Figueiredo, já chegou a cantar aqui. O colégio era um lugar muito bom de música, coral, essas coisas. E fizeram um musical e me convidaram para estar pregando naquele musical. Um musical de Páscoa, ninguém lembrava. E a igreja muito cheia naquele dia, eu preguei. E eu terminei aquele culto contando uma história que eu quero compartilhar aqui com vocês. Uma mulher, promotora de justiça, o seu gabinete, muito nova, realizada na vida, uma grande promotora, precavida. Ela todo ano faria ao ginecologista fazer os seus exames anuais. Naquele ano, o seu ginecologista ficou até surpreso com o resultado do exame. Aquela promotora de justiça, ainda solteira, sem filhos, ela estava com câncer no útero, que já estava atingindo o ovário, atingindo os órgãos reprodutores, que fazia com que aquela mulher se tornasse mãe. Aquilo caiu na vida dela como um balde de água fria. Ela foi para o seu trabalho, quando ela entrou na sala, ela sempre foi muito amável com os funcionários. Seu João, vamos chamar de seu João, ele sempre batia. Doutor, ela pode entrar. Dessa vez ele bateu e ela falou de um modo ríspido, pode entrar. E ele começou a arrumar o escritório ali, tirando o lixo. Quando ela olha o João e fala assim, por que você tanto olha para a minha casa? Seu João nunca esperou isso. Mas naquele dia havia esperança para aquela mulher. Porque seu João é um servo de Deus. E seu João disse o seguinte para aquela promotora, sabe por que eu olho para você? Porque quando eu estava vindo para cá, Deus disse assim para mim, diz que ela tem câncer, mas eu vou curar. E ela vai ser alegre mãe de filhos, porque eu sou um Deus de esperança. E ele fala isso. Eu olho tanto para você, porque Deus me disse que você tem câncer no útero. Mas ele mandou dizer para você, tem esperança, porque ele vai curar. Deus vê os nossos problemas. E ele não está desapercebido. Posso ouvir um amém? Amém. Você que entrou aqui nessa noite, quero lançar um desafio, a igreja está orando por você. E nesse desafio eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus, o Filho de Deus. Você que provavelmente possa estar desesperançoso, desesperançosa, ou você que de repente pode ser que nem eu não tinha problema nenhum, era um jovem que nunca me envolvi com droga, nunca roubei, nunca fumei, nunca bebi. Mas um dia eu fui na igreja e aceitei Jesus. Porque tinha uma coisa que todo mundo tem, um vazio no coração, como diz o filósofo, do tamanho do mundo. E eu vi que não era o tênis da marca, não era o bom relógio, não era o show de rock, não era o baile, não eram as festas que iriam preencher isso em mim. Mas era Jesus. Como também pode ser que a tua vida esteja de cabeça para baixo? Pastor, parece que tem uma coisa ruim. Eu quero dizer que você precisa de Jesus. Porque aquilo que é ruim, Jesus quer tirar para que seja bom sobre a tua vida. Se você entendeu essa palavra que foi ministrada nessa noite, e você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Mas eu não preciso orar alto, não. Você vai orar baixo com você no teu pensamento. Uma oração de entrega.
Eu quero viver a esperança que Jesus pode trazer sobre a minha vida. Feche seus olhos. Se você quer entregar sua vida a Jesus, ore assim comigo. Comece a falar algo no meu pensamento. Senhor Jesus, nessa noite, por intermédio da tua palavra, o Senhor disse que nós não vamos ser desesperançosos, com ausência de esperança. Porque além do Senhor ser um Deus benigno, além do Senhor ser um Senhor amoroso, o Senhor acende a chama no nosso coração da esperança. Eu entendi que o meu problema tem solução. Eu entendi que a minha família tem solução. Eu entendi que o Senhor vai voltar. Eu entendi que nada passa desapercebido. Por isso, escreva meu nome no livro da vida, porque nessa noite eu dou minha pública profissão de fé e creio no teu Filho como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Eu queria perguntar, para nós terminarmos esse culto, existe alguém nessa noite que está predisposto a entregar sua vida a Jesus? Basta somente você levantar as suas mãos. Pastor, eu fiz essa oração. A primeira pessoa, onde está a primeira pessoa? Pastor, eu entrego a minha vida a Jesus. Alguém, eu sei que esse momento é difícil. Para mim, um jovem de 19 anos, 18 a 19, foi difícil. Imagine para você. Alguém, pastor, eu quero. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Alguém desviado da presença do Senhor nessa noite, que quer retornar ao caminho, fala assim, pastor, por muitos anos eu estive desviado da presença do Senhor, mas nessa noite eu quero retornar à casa do Senhor. Alguém, se não há, que Deus nessa noite, poderosamente, esteja abençoando a sua vida. Nós vamos terminar esse culto, louvando ao Senhor com o hino de número 108 do nosso cantor cristão. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você pode sair do seu lugar e depositar no altar do Senhor. Irmãos, vamos abençoar financeiramente a obra do Senhor. Hino de número 108 do nosso cantor cristão. Quando Cristo se aproveitará do céu andar tocar, quando o dia amoroso da romper, Deus eleitos desta terra, meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada a cair. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, acharei. Desse tão glorioso dia, vamos frente Jesus, e da glória de Jesus participar. Quando os crentes de Jesus vivos nos saudarem no morrer, e fizesse então chamada, mais farei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, acharei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando buscar a vida, eu